No coração esquecido da Bahia, entre serras poeirentas e estradas que ninguém mais passa, fica Pedra Miúda. Uma vila tão pequena que nem no mapa direito aparece. Mas quem mora lá sabe. Naquela terra, certas noites são mais escuras do que as outras. E quando a lua cheia sobe, nem o galo canta, nem cachorro late. O único som que rompe o silêncio é um uivo, seguido de gritos que ninguém ousa repetir. Todo mundo achava que seu Zé do Barro era só um velho bêbado, afundado em cachaça e saudade. Mas naquele fim de década, entre garrafas vazias e lembranças que queimavam feito fogo de alambique, ele viu o que ninguém quis acreditar. Um homem-cachorro, fedendo a enxofre, com o olho aceso igual brasa de fogueira, espreitando a vila. Agora, a pergunta que ecoa nas paredes rachadas das casas de Taipa é uma só. Será que o bicho voltou? Ou ele nunca foi embora? Pedra Miúda era dessas vilas que o tempo esqueceu. Ficava espremida entre duas serras secas, cercada por mato fechado e poeira vermelha. As ruas eram de barro batido, com postes de luz que piscavam mais do que iluminavam. Quando a noite caía, o breu tomava tudo, e o silêncio era tão pesado que até o vento parecia segurar a respiração. No fim da vila, bem onde a estrada virava trilha, morava seu Zé do Barro. O apelido veio porque ele vivia coberto de lama, bêbado, largado nas beiradas da praça ou no chão do bar. Diziam que ele era doido. Outros que tinha visto demais na vida, mas ninguém queria saber muito. Ele falava sozinho, ria das sombras e às vezes chorava o nome de uma mulher que ninguém conheceu. Seu Zé vivia numa casa de taipa torta, com telhado de palha e porta emperrada. Tinha um cachorro velho chamado Lampião, que não latia há anos. A rotina dele era simples. Acordava tarde, ia até o bar do Nivaldo, bebia até escurecer, depois voltava se arrastando para casa. No caminho, parava na praça e contava causos, histórias de visagem, de assombração, de coisa que não é desse mundo. O povo ria, chamava ele de cachaça ambulante e deixava para lá. Mas numa noite de novembro, lá pro fim dos anos 90, alguma coisa mudou. Era lua cheia, daquelas redondas, amareladas, que parecem espiar por entre as nuvens. Seu Zé estava na praça, sentado num banco com o chapéu jogado nos olhos, quando parou de falar. Ficou calado de repente. A mão tremia no copo de pinga. Escutaram isso? Ele sussurrou encarando o mato além da igreja. Ninguém respondeu. Só a velha Mariquinha, que vendia cocada, bufou. Lá vem o doido de novo. Mas seu Zé se levantou devagar. Olhava para os becos da vila como se enxergasse além da escuridão. Lampião, o cachorro, deu um gemido baixo. E então veio o som, um uivo, longe, prolongado, com uma tristeza que arrepiava até quem não acreditava em nada. Tá voltando, murmurou seu Zé, como se falasse com um fantasma. O bicho tá voltando. Naquela madrugada, algumas galinhas sumiram. Um porco foi encontrado com as tripas espalhadas. E na rua do cemitério havia marcas fundas na terra. Pareciam pegadas de gente, mas com garras. No outro dia, o assunto virou piada. Disseram que seu Zé sonhou, que o porco foi atacado por cachorro do mato, que as pegadas eram do Joãozinho, que andava de tamanco e era meio desengonçado. Mas quem passou a noite acordado sabia que tinha algo diferente no ar. Dona Yolanda, a benzedeira da vila, foi a única que procurou seu Zé. Apareceu na casa dele com um galho de arruda e um saquinho de sal grosso. "Cê viu, né?" ela perguntou, sem rodeios. Ele não respondeu. Só olhou para ela com os olhos vermelhos, não de pinga, mas de medo, de lembrança. "Eu achei que essa maldição tinha acabado", ela disse. "Mas voltou. E se voltou, é por tua causa, Zé." No dia seguinte, Lampião desapareceu. A porta da casa de seu Zé ficou trancada o dia inteiro. E quando a lua cheia voltou, 3 dias depois,
Ninguém mais dormiu tranquilo em Pedra Miúda. A rua do cemitério era uma das mais velhas de Pedra Miúda. Ficava nos fundos da vila, entre a mata e o antigo campo de futebol que agora servia só para pasto. Era ali que as histórias estranhas começavam, sempre ali. As casas de barro, rachadas pelo tempo, pareciam observar tudo em silêncio, com janelas como olhos fundos. Na manhã, depois do segundo uivo, Dona Teresa, que morava em frente ao portão de ferro do cemitério, foi quem gritou primeiro. As galinhas dela tinham sumido. O terreiro estava revirado e no chão, as pegadas. Não eram de cachorro nem de porco. Eram marcas fundas, com 4 dedos longos, unhas como navalhas e uma passada larga demais para ser de bicho comum. Seu Nivaldo, o dono do bar, foi até lá com outros homens. Mediram as marcas com pedaço de pau. Seguiram o rastro por uns metros até ele desaparecer no mato fechado. Ninguém quis entrar muito. Pode ter onça, disseram. Mas Pedra Miúda não via onça fazia décadas. O clima esquentou de vez quando a filha de Dona Zefinha, a menina Isadora, de 8 anos, disse que viu um homem peludo passando correndo na frente da janela de noite. Tava agachado, andando com as mãos e os pés no chão, igual bicho, e tinha olho vermelho, vó, igual brasa. A avó deu um tapa leve na cabeça da menina, mandou parar com aquilo, mas ficou pálida por dentro. Na vila todo mundo comentava. Ouvia-se cochichos nas padarias, na beira do poço, nas filas do posto de saúde. Será que tem lobisomem? De novo não, meu Deus. Isso é invenção de seu Zé. E era sempre ele no meio, seu Zé do Barro, o velho que agora passava os dias trancado em casa, sem beber, sem sair, sem falar com ninguém. Na terceira noite de lua cheia, ele apareceu de novo na praça. Mas não como antes. Tava limpo, a barba feita torta, mas feita, as roupas ainda surradas, mas sem barro. E o mais estranho, estava sóbrio. Eu vi ele, disse, com voz baixa, num tom que ninguém nunca tinha escutado vindo dele. Tava parado no pé da cruz do cemitério, esperando, me encarando. Os que estavam ali pararam de rir. Seu Zé não estava bêbado, aquilo deixava tudo mais esquisito. Era alto, peludo até as mãos. Os olhos... os olhos eram como carvão aceso e tinha um cheiro de podridão, de enxofre. A gente sente no peito como se o ar tivesse estragado. Você está dizendo que viu o lobisomem, Zé? Perguntou o padeiro meio debochado. Tô dizendo que vi coisa pior. O lobisomem é só a casca. O que está dentro dele é o que assombra. A maioria caiu na risada. Voltaram para suas cadeiras de plástico, para o jogo de dominó, para a cerveja quente. Mas Dona Yolanda não riu. Estava ali, quieta, com o terço enrolado nos dedos e os olhos apertados de quem estava lembrando do passado. Quando todos se dispersaram, ela se aproximou de seu Zé e sentou ao lado. O cheiro de enxofre é o sinal, disse ela. Sempre foi. Desde aquela vez na quaresma, lembra? Ele assentiu com a cabeça devagar. Eu era menino ainda, mas lembro. A história vinha sendo escondida há décadas. Um pacto, dizem, feito por um homem desesperado, lá para os anos de 1910, quando a seca matou tudo. Ele queria chuva, queria alimento. Foi até o alto da serra com sangue de cabra e promessa de servidão. Não choveu. Mas naquela mesma noite, nasceu um menino com olhos negros demais e a mãe morreu no parto. A partir dali, a cada geração, nascia alguém marcado. E em toda a lua cheia do mês de novembro, a vila ouvia os uivos e enterrava um animal, ou um vizinho. Dona Yolanda conhecia a linhagem. Guardava num caderno velho, com nomes riscados e datas escritas com letra torta. A família marcada era a dos Barros, e o último nome ali era José Anacleto do Barro. Cê é o último, Zé, ela falou com os olhos marejados. E agora que parou de beber,
Ele sabe. Sabe o quê? Que você lembra, que você tem a memória do sangue, e isso faz dele mais forte. Os dias seguintes foram de medo mudo. Os moradores trancavam as portas mais cedo, crianças não brincavam mais fora de casa depois das 5. O bar de seu Nivaldo começou a fechar antes do sol sumir. E a praça, antes cheia de risadas, virou eco. Só os postes piscando e o vento arrastando folhas secas. Na noite seguinte, quando o sino da igreja bateu 7, um grito cortou o ar. Veio da rua do cemitério. Era Dona Mariquinha. A velha fofoqueira que ria de tudo, que espiava todo mundo por trás das cortinas. Ela gritava com o peito aberto, correndo descalça no meio da rua, com as roupas rasgadas. É ele! É ele! Tá atrás de mim! Berrou, antes de tropeçar no meio da praça. Os poucos que olharam pela janela viram só uma sombra, grande e deformada, sumindo por trás da igreja. Seu Zé apareceu logo depois. Estava de pé no meio da praça, sozinho, os olhos arregalados, a respiração pesada, e as mãos sujas de barro fresco. Tudo em Pedra Miúda parou naquela noite. O grito de Dona Mariquinha ecoava ainda na lembrança de quem ouviu. E quem viu nunca mais esqueceu. Dizem que foi igual cena de filme de terror ruim, daqueles que a imagem fica granulada e o som falha, mas com cheiro. Porque o cheiro era real, cheiro de carne velha, de coisa morta, de enxofre. O povo que morava perto da praça ainda tenta explicar, mas cada um conta um pedaço diferente. Tem quem diga que ela correu como se tivesse sido possuída, os olhos brancos, os pés nem tocando o chão. Outros juram que viram mesmo a criatura, um vulto preto, peludo, andando de 4. Mas com movimentos estranhos, rápidos demais, como se o corpo fosse feito de outro material. Um dos meninos que estava escondido atrás do muro da escola disse que viu a boca do bicho, que era enorme, cheia de dentes irregulares e que escorria baba grossa no chão. A reconstituição que passou depois na televisão local, com imagens tremidas e narração dramática, tentava mostrar a cena. Dona Mariquinha correndo pela praça central, com a camisola esvoaçando, gritando pela mãe, tropeçando nas pedras, caindo de joelhos, enquanto atrás dela uma sombra monstruosa se movia com fome. Mas foi só isso. Sombra. Ninguém conseguiu filmar o bicho, nem provar. No dia seguinte, a praça amanheceu com marcas fundas no chão e uma gosma preta nas paredes da igreja. O padre sumiu por 2 dias. Quando voltou, disse que tinha ido fazer um retiro. Mas Dona Yolanda dizia que ele desmaiou de medo e foi se esconder na casa da irmã no povoado vizinho. O mais esquisito foi o que aconteceu com a própria Mariquinha. Ela sobreviveu, mas não falava mais. Ficou com o olhar perdido, sentada na cadeira de balanço, encarando a porta da frente como se esperasse o bicho voltar. Algumas noites, vizinhos ouviram ela chorando baixo e sussurrando. Ele cheirava a barro, ele cheirava a barro. A vila mergulhou em silêncio. Ninguém saía de casa depois das 6. As janelas agora tinham cruzes feitas com palha e sal. Cães começaram a sumir. Um bezerro apareceu dilacerado no terreiro de seu Alcides. E as galinhas... as galinhas foram todas, até que alguém teve coragem de falar com seu Zé do Barro. Foi uma moça nova, chamada Janine, que não acreditava muito nessas coisas. Trabalhava como professora na escolinha e dizia que lobisomem era superstição de gente do interior. Mas quando viu a avó chorar de medo, resolveu procurar o velho. Bateu na porta dele perto do meio-dia, o sol rachando o chão. Ele abriu devagar, o rosto envelhecido, mas com olhos atentos. Um silêncio carregado pairou por alguns segundos. "O senhor sabe o que é aquilo, né?" perguntou ela, tentando manter a voz firme. "Sei. E por que não conta para ninguém?" "Porque ninguém escuta. E porque, no fundo, todo mundo já sabe."
Janine engoliu seco. A resposta doía. O que o senhor viu naquela noite? O mesmo que eu vi quando era criança, o mesmo que meu pai viu, o mesmo que o pai dele jurou ter enfrentado em 1921. A criatura, a maldição. Ele apontou para o mato além do cemitério. Ele vem de lá, mas não é de lá. Ele está dentro, dentro da gente, dentro da nossa linhagem. A menina achou que ele estava surtando, mas antes de ir embora, seu Zé disse algo que ficou martelando na cabeça dela. Quando a gente para de fugir, ele aparece. Porque é no medo que ele vive, e no barro que ele nasce. Naquela noite, a vila inteira trancou as portas antes do pôr do sol. As luzes foram apagadas, e cada casa virou uma ilha de silêncio. Mas mesmo assim, alguém gritou. E não foi Mariquinha. O grito veio do alto do morro. Um som agudo, de mulher, depois outro, depois um estouro de madeira e uivos, muitos uivos. Os moradores se trancaram mais fundo, enfiados debaixo de camas, com facas, terços e crucifixos. O rádio chiava. Os cachorros latiam, depois paravam de repente. O tempo parava junto. E lá fora, passos, fortes, irregulares, como se algo enorme andasse de quatro patas sobre as telhas, sobre o barro, sobre as almas. Na praça, ninguém viu, mas alguém ouviu. Alguém que ficou na varanda, escondido por entre as tábuas. Dona Yolanda, a curandeira. Ela viu a criatura passando em frente ao bar fechado de seu Nivaldo. Parou, cheirou o chão, olhou para o alto. Os olhos, dizia ela depois, eram vermelhos como carvão em brasa, e por um segundo ela achou que o bicho tinha sorrido. Depois daquela noite, não se falava de outra coisa em Pedra Miúda. Os mais velhos fecharam as janelas com tábuas, os jovens começaram a dormir com facões debaixo da cama, e até quem nunca acreditou em nada passou a jogar sal grosso na soleira da porta. Mas a verdade antiga e pesada, só quem conhecia era Dona Yolanda. A curandeira da vila morava num canto escondido, perto do riacho seco. Sua casa era cheia de ervas penduradas, santos nas paredes, velas gastas e cadernos com letras tortas. Foi lá que seu Zé foi parar, numa manhã abafada, com a cara de quem não dormia havia dias. Ele entrou sem bater, sentou-se no tamborete de palha e olhou nos olhos dela. Eu tô lembrando, Yolanda, as coisas que meu pai dizia estão voltando. Ela não disse nada, pegou um dos cadernos. Era o mais velho, de capa de couro escurecido. Abriu na página marcada com linha vermelha. Tá tudo aqui, Zé. Desde o começo. A história da maldição começava em 1879, segundo os registros da benzedeira. Um fazendeiro chamado Jerônimo do Barro, trisavô de seu Zé, era dono de terras secas, sem vida. A seca levou a roça, o gado e 2 filhos. Louco de desespero, ele subiu a serra do Mandacaru com um bode preto, uma faca e um pedaço de pano vermelho. Fez um pacto. Não se sabe com quem ou com o quê, mas na mesma noite choveu. Forte. Água que caiu sem parar por 7 dias e 7 noites, e junto com a chuva vieram os pesadelos. Os moradores começaram a ver vultos na beira do mato. Animais sumiam. E sempre que a lua cheia brilhava em novembro, alguma desgraça acontecia. Um menino arrastado, uma mulher estraçalhada, uma marca funda deixada na porta da igreja. O preço da chuva foi o sangue, disse Yolanda sem olhar para Zé. E o portador do pacto passou a carregar a maldição no sangue. A cada geração, alguém nascia marcado. E na lua cheia de novembro, se o corpo estava fraco, a criatura tomava conta. Meu pai me falou disso, murmurou Zé, quando eu tinha uns 8 anos. Me levou para o mato, acendeu uma fogueira e disse que se um dia eu sentisse cheiro de terra molhada sem chuva, era para correr. E você correu? Nunca. Eu fiquei. E acho que por isso ele sumiu.
Yolanda passou os dedos enrugados sobre o nome Anacleto Barro no caderno. O pai do teu pai morreu afogado no açude, numa noite seca. Teu pai sumiu no meio da mata, sem deixar corpo. Agora só sobrou você. E se eu fugir? Perguntou Zé. Vai levar o bicho com você, porque ele não tá preso aqui. Ele tá preso em você. As palavras ficaram no ar, pesadas como pedra de moinho. Do lado de fora, o vento assoviava entre os arbustos secos. Lá no alto, os urubus rodavam em círculos. O velho saiu dali com o peso da verdade nas costas. Voltou para casa sem olhar para ninguém. Mas antes de entrar, olhou para a praça, para o banco onde costumava beber, e murmurou: se é para acabar, vai ser aqui. Nessa mesma noite, algo mudou. A lua cheia surgiu mais cedo, subindo vermelha por trás das serras. O ar ficou parado, quente, denso. E pouco depois das 9, um grito de cortar o coração ecoou vindo da estrada. O povo já não corria mais para ver. Ninguém queria ser a próxima Mariquinha. Mas Dona Yolanda foi. Foi sozinha, com o terço apertado na mão e o caderno velho debaixo do braço. Encontrou seu Zé ajoelhado no meio da estrada, com as mãos no chão, os olhos fechados, o corpo tremendo como se fosse explodir por dentro. Ele tá vindo, disse ele com a voz arrastada. Ele tá dentro. Dona Yolanda se aproximou e começou a rezar. Rezou forte, em voz alta, com o latim embolado que aprendeu com a avó. E enquanto rezava, o vento soprou mais forte. A terra estalou. O ar se encheu do cheiro de barro molhado e enxofre, e então ao longe veio o uivo, um uivo profundo, não de cachorro, não de lobo, mas de algo entre os dois. Algo que lembrava dor e fome. Um som que fazia a espinha gelar. O corpo de seu Zé se curvou, os ossos estalaram. O grito que ele deu não era humano, e depois, silêncio. Dona Yolanda abriu os olhos, e ali, na beira da estrada, só havia pegadas, grandes, fundas, e indo em direção à vila. O que aconteceu naquela madrugada ficou marcado na terra de Pedra Miúda como sangue seco em pedra quente. Nenhum dia antes e nenhum depois foi igual. A vila inteira acordou com os sons. Primeiro, um uivo longo, tão alto que fez o galo desmaiar no poleiro. Depois os gritos. Os gritos eram de gente, de vizinhos, de criança. Um som desesperado que vinha de todas as direções, como se a própria vila tivesse sido cercada pelo inferno. Mas não foi o inferno. Foi só um só, andando com os 4 membros, rasgando o chão com garras longas e afiadas, os olhos incandescentes como carvão vivo. O lobisomem de Pedra Miúda. Seu Zé não foi mais visto desde que caiu de joelhos na estrada. A última testemunha foi Dona Yolanda, que não falou uma palavra por 3 dias seguidos. Apenas escrevia, no mesmo caderno velho, e chorava. A primeira vítima da madrugada foi João da Venda, que tentava sair para buscar a filha na casa da comadre. Encontraram o corpo dele estirado perto do poço, rasgado do ombro à virilha, com as mãos afundadas na terra como se tentasse segurar o chão. Depois foi Lucinha, a parteira. Ninguém viu, ninguém ouviu. Só as sandálias dela ficaram no batente da casa, com um rastro de pegadas descalças, humanas, que aos poucos viravam marcas de patas, indo em direção à mata. A praça, centro nervoso da vila, virou campo de guerra. Os bancos virados, as barracas de feira quebradas e a igreja. A igreja ficou com as portas arrancadas, as imagens dos santos no chão decapitadas. Só uma cruz de madeira ainda em pé, com marcas de garras entalhadas no centro. Mas o que ninguém esperava era o que viram no bar de seu Nivaldo. A porta estava entreaberta, e dentro, uma criatura enorme, peluda, com o dorso arqueado e os músculos pulsando sob a pele cinzenta. Os olhos vermelhos, vidrados, parados, encarando o espelho quebrado atrás do balcão.
O velho Nivaldo, escondido atrás do freezer, disse que por um segundo o bicho olhou o próprio reflexo e hesitou, como se ali dentro algo gritasse, algo humano. E foi aí que ele rosnou, não para o espelho, mas para si mesmo, como se odiasse o que era, ou o que tinha virado. O ataque não aconteceu, a criatura apenas deu um salto pela janela e sumiu na noite, deixando para trás só o cheiro, o mesmo de sempre, barro molhado e enxofre. Pela manhã, a vila parecia uma cidade fantasma. As portas continuavam trancadas, as vozes sussurradas, e nas ruas, marcas, muitas marcas, não só de garras, mas de luta, de sangue, de rastros que iam de casa em casa, como se o bicho soubesse exatamente para onde ir. E foi assim que encontraram Dona Yolanda, caída na frente da casa de seu Zé, o terço ainda na mão, o caderno ao lado manchado de vermelho, mas viva, respirando fundo. Ele não matou você, disse Janine ao encontrá-la. Por quê? Dona Yolanda respondeu com os olhos cheios d'água. Porque eu chamei ele pelo nome, e o nome dele ainda era Zé. No meio da confusão, uma fogueira foi feita na praça. O povo, desesperado, quis queimar as roupas de seu Zé, suas coisas, seu nome. Queriam apagar a lembrança, mas Janine e Yolanda impediram. Mostraram o caderno, as gerações, a verdade e a possibilidade. A maldição só é eterna se a gente fingir que ela não existe, disse Janine diante da fogueira apagada. Mas se ela for encarada, talvez dê para quebrar. Os dias passaram, a lua minguou, os uivos cessaram e, estranhamente, a vila voltou a uma espécie de normal. Um normal mais silencioso, mais desconfiado. Um normal em que ninguém mais ria dos causos de seu Zé, porque agora ele fazia parte deles. Dizem que o medo tem memória curta, que com o tempo até o terror mais profundo vira lembrança, depois boato, depois piada de esquina. Mas, em Pedra Miúda, não foi assim. A vila seguiu respirando, mas com o peito apertado. A rotina voltou só na superfície. O padeiro abriu a venda, o rádio tocava bolero nas manhãs e as crianças aos poucos voltaram a brincar, mas só até a sombra bater no chão. O bar de seu Nivaldo nunca mais ficou aberto depois das 6. As janelas ganharam grades improvisadas, as portas, trancas cruzadas com galhos de arruda. E a praça central, antes cheia de cadeira plástica e roda de prosa, ficou vazia. Sempre. Especialmente nas noites de lua cheia. Seu Zé do Barro nunca mais foi visto. Alguns dizem que ele fugiu para longe, se perdeu nas serras, virou bicho de vez. Outros juram que morreu ali mesmo e o corpo foi engolido pelo mato, como o pai e o avô antes dele. Mas há quem diga outra coisa, e é aí que o silêncio da praça ganha peso. Porque mesmo sem ninguém falar, todo mundo nota. Toda vez que a lua cheia volta ao céu de novembro, o velho bar de taipa no fim da vila se fecha antes do pôr do sol. E da chaminé, que ninguém sabia que ainda funcionava, sai uma fumacinha fina, cheirando a lenha e a coisa queimada. Janine, a professora, passou a morar com Dona Yolanda. Tomou gosto pelas ervas, pelos cadernos antigos, pela fé misturada com medo que sustentava a vila. As duas mantêm uma mesa no centro da casa, onde repousa o velho caderno da maldição. Aberto, visível, como um aviso. E lá, na última página escrita à mão, um nome, José Anacleto do Barro. E abaixo dele, entre as manchas de cera e sal, a anotação mais estranha de todas. Ele escolheu não esquecer. 1 ano depois, durante a nova lua cheia de novembro, uma equipe de televisão apareceu na vila. Um desses programas de mistério e assombração, cheio de efeitos sonoros e cortes rápidos. Perguntaram dos gritos, das pegadas, do ataque à Dona Mariquinha. Entrevistaram o padre, o barqueiro, a benzedeira. Ninguém quis falar muito, mas Dona Yolanda, com a voz firme, disse uma frase que virou vinheta. Tem coisa que não se mata, tem coisa que só se guarda, bem guardada. A reportagem não mostrou tudo.
Cortaram o trecho em que Janine explicou sobre a linhagem. Não mostraram as fotos da noite do ataque, nem os áudios gravados com uivos vindos da mata. Mas mostraram a praça, vazia. E o bar, fechado, e ali, por um segundo, no fundo da imagem tremida, uma sombra se moveu atrás da cortina. Desde então, toda lua cheia de novembro, alguém novo aparece na vila querendo ouvir a história. E toda vez houve versões diferentes. Uns falam de um lobisomem furioso, outros de um homem triste que tentou vencer o próprio sangue. Há quem diga que o bicho sumiu. E há quem diga que agora ele mora ali, bem quieto, esperando, escondido no barro. Na última noite de lua cheia, a praça ficou escura de novo. A luz do poste falhou, o rádio parou de tocar, e uma vizinha jurou ter ouvido o velho lampião, o cachorro de seu Zé, uivar, mesmo depois de tanto tempo morto. E ali, no coração do silêncio, alguém sussurrou. Dizem que ele parou de beber, mas tem quem jure que agora é ele quem uiva. Se você gostou dessa história, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui o medo nunca dorme. E agora, me responde nos comentários. Você acha que seu Zé virou o lobisomem ou ele conseguiu vencer a maldição? Eu quero saber o que você acredita. E se prepare, na próxima história, a criatura que ronda não vem da serra, vem de dentro da igreja. Até lá, durma bem, se conseguir.